A vida de Kaique seguia uma rígida rotina, orquestrada por um meticuloso cronograma. Esse planejamento o auxiliava a acompanhar todas as suas atividades e, talvez, atingir grandes conquistas nos negócios. Ele iniciava os dias bem cedo, frequentando a academia e comparecendo a reuniões previamente agendadas no escritório, onde encontrava parceiros de negócios. Até os encontros com sua noiva, Luana, eram marcados para terças-feiras, sábados e, eventualmente, quintas-feiras, até que ela se mudasse para viver com ele. No geral, a vida de Kaique se encaixava harmoniosamente em seu planejamento, seguindo seu ritmo e mantendo sua existência organizada. No entanto, nenhuma das páginas de seu caro diário encadernado em couro poderia prever que Kaique se afastaria de uma reunião crucial para sepultar sua irmã mais nova, a quem ele amava profundamente. Kaique olhava pela janela do avião, mas sua mente estava longe da cabine que o transportava de volta à sua cidade natal. O voo o levava de volta no tempo, pois se passaram 2 anos desde que deixara sua terra natal. Entretanto, suas memórias daquele lugar não eram calorosas. Para alguns, poderia parecer um local encantador, mas Kaique detestava tudo nele: a rotina monótona, a paisagem cinzenta e os bondes silenciosos. Ele ansiava, corpo e alma, pela metrópole onde poderia realizar seu potencial. Seus pais, preocupados, temiam deixá-lo partir, mas aos 18 anos, Kaique saiu do ninho. Ele simplesmente arrumou suas coisas, deixou um bilhete e partiu em busca de construir sua carreira. Ele se instalou na casa de um amigo, começou a trabalhar meio período e, após 1 ano, fez as pazes com seus pais. Contudo, eles nunca aceitaram completamente sua escolha e não conseguiram perdoar sua partida. Felizmente, Kaique tomou a decisão correta. Ele tinha o dom de compreender carros e também uma veia empreendedora que logo se manifestou. Habilmente, ele fez as conexões certas e, em 4 anos, garantiu o patrocínio para construir sua própria empresa, uma loja especializada na venda de peças automotivas, componentes e consumíveis para carros de todas as marcas. O negócio cresceu rapidamente, uma loja de autopeças se transformou em 2, depois em 3, até que ele expandiu para 8 postos de serviço de automóveis e postos de gasolina, todos sob a mesma marca. Kaique até começou a organizar corridas para entusiastas de draft e exposições de carros personalizados, considerando-as como a melhor propaganda para sua rede de lojas. No entanto, por trás do frenesi dos negócios, Kaique havia se esquecido de sua família. Isso se tornou evidente quando ele se viu obrigado a se afastar de uma reunião importante para dar o último adeus à sua irmã mais nova, a quem ele amava profundamente. Kaique olhava pela janela do avião, absorto em seus pensamentos, sem prestar atenção às nuvens que se assemelhavam a algodão doce. Ao chegar à cidade, Kaique logo percebeu que estava longe de sua terra natal por muito tempo. 2 anos haviam se passado desde a última visita. Ele refletiu sobre como sua vida estava perfeita aos 28 anos, mas o destino tinha outros planos para ele. Naquele outono, sua mãe faleceu devido a uma pneumonia. Quando Kaique chegou ao hospital, já era tarde demais para se despedir. A tragédia aproximou Kaique e seu pai, mas essa união foi efêmera. A morte de sua esposa teve um impacto profundo sobre seu pai, e ele logo a seguiu até o túmulo. Na época, Meg tinha acabado de completar 18 anos, mas ela se recusou categoricamente a se mudar para a cidade de seu irmão. Kaique não insistiu e reconheceu que ela era capaz de viver por conta própria. "Se você acha que não consigo lidar sozinha, você está muito enganado", resmungou a garota na época. Ela cruzou os braços, olhando firmemente para o irmão que estava franzindo a testa, lembrando-o da mãe. Kaique lembrou que muitos estudantes se mudavam para dormitórios em outras cidades e até países para estudar. Sua irmã tinha a universidade perto de seu apartamento e uma bolsa de estudos ali. Kaique tentou explicar que poderia ajudá-la a se transferir para uma universidade ainda melhor, mas sua irmã permaneceu teimosa como uma ovelha. No final, Kaique desistiu e apoiou sua irmã da melhor forma possível. Porém, eles raramente se viam pessoalmente e se comunicavam principalmente por meio de videochamadas. Kaique não podia deixar seu negócio, e Meg estava comprometida com seus estudos universitários e seus amigos. Kaique sentiu vagamente que a noiva, Luana, estava envolvida em sua morte, mas Meg não a apresentou e apenas acenou com a mão quando Kaique perguntou:
A última vez que Meg veio visitá-lo foi no verão passado. Ele a convidou para passar o verão em junho, após ela terminar o 4º ano na universidade com especialização em ciências veterinárias. Kaique pagou suas passagens para a cidade e proporcionou entretenimento, mimando sua irmã mais nova. Ele tirava tempo de sua agenda lotada para passar com ela, mas Meg ainda era excepcionalmente quieta e atenciosa. Ela se desculpou dizendo que estava exausta dos exames. Luana, a noiva de Kaique, também estava estranhamente mal-humorada naquela época. Luana parecia ter ciúmes da irmã mais nova de seu noivo e frequentemente fazia comentários desagradáveis sobre o gosto de Meg, sua aparência ou seu estilo. Kaique simplesmente ignorava essas tensões entre as duas, decidindo que elas resolveriam suas diferenças por conta própria. Agora, olhando pela janela do avião, Kaique estava tão envolvido em seus pensamentos que mal percebeu o serviço de bordo. Uma aeromoça loira com uniforme vermelho e lenço no pescoço tentou oferecer vinho, suco ou água, mas Kaique recusou, perdido em seus pensamentos. Desde o início do voo, eles haviam tentado embebedá-lo com champanhe e oferecer aperitivos, mas ele não conseguia comer ou beber. O rosto de sua irmã era tudo o que ele conseguia ver. Lembrava-se do último encontro no aeroporto, quando Meg hesitou em se despedir. Ela parecia ansiosa para dizer algo, mas uma voz feminina nos alto-falantes anunciou o embarque de seu voo, a interrompendo. Meg tinha apenas conseguido dizer: "Você sabe que eu queria dizer", antes de se afastar e acenar. Kaique perguntou se ela ia dizer alguma coisa, mas Meg apenas sorriu tensamente e disse que não era importante. Prometeu que conversariam mais tarde e se despediu, chamando-o de "meu irmão mais velho". Kaique abraçou sua irmã, cuja cabeça mal alcançava seu ombro, e ela correu em direção ao terminal, acenando de volta. Ele acenou de volta para ela, sem perceber que ela havia mentido. Meg tinha desaparecido de sua vida, alegando uma carga de trabalho na universidade. Ele tentou ligar para ela algumas vezes, mas suas chamadas nunca foram atendidas. A última vez que a viu foi no verão, em agosto, quando a convidou para passar as Férias. Ela terminou o 4º ano da universidade com uma especialização em ciências veterinárias, e Kaique providenciou sua viagem e entretenimento. No entanto, Meg estava diferente. Ela havia desistido de sua profissão sem contar ao irmão, mas isso não era tudo. Quando Kaique recebeu uma ligação que mudaria sua vida, ele inicialmente pensou que fosse uma piada cruel e ridícula. Como poderia uma pessoa jovem e gentil como Meg ter deixado este mundo? Era difícil de aceitar. Kaique não conseguia entender por que pessoas más continuavam vivendo, enquanto pessoas boas como sua irmã morriam. Onde estava a justiça? Kaique não percebeu quando o avião pousou, pois estava perdido em seus pensamentos sombrios. Ele não se lembrava de ter colocado o cinto de segurança, nem de como respondeu às perguntas da aeromoça. Quando finalmente saiu do avião e pegou um táxi, estava apenas focado em chegar ao destino para identificar sua irmã. O investigador explicou o acidente que havia tirado a vida de Meg. Diziam que ela havia sido atingida por um carro em uma noite escura, em uma cidade coberta de neve, com estradas escorregadias. O motorista alegou que Meg havia pulado sob as rodas, mas Kaique não acreditava nessa história. Ele entendia que algo estava errado com sua irmã. Meg havia abandonado a universidade após voltar da visita a Kaique e havia desistido da profissão na qual havia sonhado. Ela não havia contado nada ao irmão. No entanto, as más notícias não pararam por aí. Kaique foi convidado a visitar o hospital infantil, sem compreender completamente o motivo. Ele não resistiu quando foi colocado em um carro e levado até lá. No hospital, foi recebido por um médico de meia-idade em um jaleco branco. O médico, confiante e falante, conduziu Kaique pelos corredores do hospital, explicando algo enquanto caminhava. Todavia, Kaique estava abalado demais para compreender completamente a narrativa do médico. O rosto congelado de Meg ainda estava em sua mente, como uma máscara. O médico explicou que a filha de Meg tinha nascido prematura e precisava de cuidados especiais. O médico continuou a falar com confiança, guiando Kaique pelos corredores, mas Kaique estava lutando para entender. Ele esfregou o rosto com as palmas das mãos na tentativa de apagar o cansaço e o choque, mas não teve sucesso. Finalmente, ele perguntou:
De quem é a filha? A resposta do médico foi calma e direta: é a filha de sua irmã. Ela estava grávida de 8 meses, em sua 34ª semana de gestação. Você sabia disso, não é? Kaique assentiu hesitante e depois balançou a cabeça negativamente. Eu a vi neste verão, ela não me contou nada, pensou Kaique, recordando a expressão confusa de sua irmã quando se despediram. Talvez fosse isso que ela queria dizer. E então ele a convidou para o Natal, mas ela disse que já havia combinado com as amigas. Ela também mencionou algo sobre seu diploma. Aparentemente, ela estava mentindo e escondendo sua gravidez. Mas por quê? Ele nunca a condenaria. Pelo contrário, ele a apoiaria. Como se por meio de um algodão absorvente, veio o raciocínio do médico: a criança foi salva, é um verdadeiro milagre devido à situação. No entanto, quanto mais jovem a idade da criança no útero, maior o risco de patologias graves. Isso depende muito da saúde da mãe. Esse bebê é fraco, há um aumento no risco de apneia, explicou o médico. Então, vamos mantê-la no hospital por enquanto. Mas se não houver complicações, posso levá-la para casa, repetiu Kaique, incrédulo. Ele acenou com a cabeça enquanto o médico verificava algo em seus documentos. Você, como tio e o único parente, deveria cuidar do bebê. Seu nome está nos papéis de sua irmã, explicou o médico. Kaique piscou, franzindo as sobrancelhas. Ele havia se tornado tio, e agora deveria cuidar do bebê, mas como? Ele nem sabia como trocar fraldas. Na verdade, nunca tinha pensado em ter filhos. Luana dizia que quando se casasse continuaria tomando anticoncepcionais. Ela era uma modelo que sonhava em ser atriz e não tinha planos de ser mãe. Crianças de outras pessoas nunca tinham despertado emoções ou instinto maternal nela. Kaique aceitava isso porque ele próprio não era fã de crianças. Era um empresário ocupado em uma metrópole agitada, acreditando que tudo aconteceria no tempo certo, que um dia teria um herdeiro. Era óbvio para ele, mas a rapidez com que isso aconteceu foi totalmente inesperada. Enquanto Kaique estava perdido em seus pensamentos, o médico, alheio à turbulência em sua mente, já havia aberto a porta de uma das enfermarias. O bebê estava dormindo tranquilamente, era muito pequeno, quase cabendo na palma da mão de Kaique. Ele enxugou o suor da testa enquanto olhava para o bebê. Droga, praguejou em voz alta, provocando um olhar descontente do médico. Desculpe, é que isso é tão inesperado. Você pode abrir mão do bebê, sugeriu imediatamente o médico. Deixe ela aqui. Caso contrário, ela será enviada para um orfanato. Já notificamos as autoridades de bem-estar infantil. Essas são as regras. Kaique engoliu em seco. Deixar minha sobrinha aqui? Ela é a única coisa que sobrou de minha irmã. Ele nem ousou considerar tal ideia. Não, claro que não. Mas o que devo fazer agora? Contratar uma babá, certo? Perguntou Kaique. O médico concordou, balançando a cabeça. Sim, é uma boa ideia. Mas sugiro que você contrate uma babá experiente, de preferência alguém com formação médica. E o pai dela? Kaique perguntou. Não sei, respondeu o médico, balançando a cabeça. Não demore em visitar as autoridades de bem-estar infantil. Por enquanto, ela permanecerá sob nossa supervisão. Kaique assentiu e olhou para o bebê mais uma vez. A menina estava quieta, sem se mexer. Kaique estava até assustado. Ela estava respirando, mas de repente a menina abriu a boca para bocejar, e o homem se acalmou. Então, o turbilhão de acontecimentos na vida de Kaique começou. Ele organizou o funeral e o registro da custódia da criança, tudo acelerado graças às suas conexões. Enquanto um grande acordo com um parceiro estrangeiro estava em risco de fracassar, Kaique estava à beira de um colapso nervoso. Quando chegou à maternidade para buscar a sobrinha, percebeu tarde demais que não havia encontrado uma babá. Não teve tempo de iniciar um processo de seleção. Kaique discou o número da secretária, desejando que ela cuidasse da busca por uma candidata, mas a linha estava constantemente ocupada. Quando finalmente chegou à enfermaria certa, ele congelou na porta. Uma jovem enfermeira estava cuidando da criança,
murmurando rimas ou canções infantis enquanto cuidadosamente trocava a fralda do bebê. Seus movimentos eram precisos e confiantes, e o bebê estava devidamente envolto em uma fralda. Era evidente que ela tinha formação médica e seria uma excelente babá para sua sobrinha. Kaique confiava em sua intuição, e agora sentia que tinha encontrado uma ótima solução. Ele colocou o smartphone no bolso e entrou resolutamente na sala. "Você gostaria de mudar de local de trabalho?", perguntou ele à enfermeira, em vez de cumprimentá-la. Ela se encolheu de medo, segurando o bebê perto de seu peito enquanto se virava para encará-lo. Ela tinha cabelos loiros claros, olhos azuis, traços faciais delicados e um queixo pontiagudo. Era linda. "O que você está querendo dizer com isso?", Kaique suspirou, percebendo que sua abordagem estava abrupta. "Desculpe, meu nome é Kaique Bastos, e eu sou o tio do bebê", disse ele, estendendo a mão para cumprimentá-la. A enfermeira olhou para ele com olhos arregalados, cílios curvados, intocados pelo rímel. Então, aqueles olhos se encheram de compaixão. "Ah, então você está aqui por Liza, certo?", perguntou a enfermeira. Kaique ficou surpreso. Ela havia dado um nome à criança. Ele não tinha pensado nisso. "Mas é claro que você pode dar a ela outro nome", sugeriu a enfermeira. "Escute, qual é o seu nome?", ele perguntou. "Flávia", a enfermeira respondeu, embalando o bebê de volta para dormir em seus braços. "Flávia Hagen. Prazer em conhecê-lo. O problema é que eu tenho que voltar para minha cidade", continuou Kaique, "e o bebê precisa de cuidados dos quais eu não sei nada. Não tenho tempo para encontrar uma babá, e você parece cumprir seus deveres com muita consciência, e Liza parece estar muito satisfeita com seus cuidados. Juro que não consigo nem segurá-la em meus braços. Eu vou esmagá-la." A enfermeira não sorriu, mas depois se recompôs. "O que você está querendo dizer com isso, Kaique?", perguntou ela cuidadosamente. Kaique suspirou novamente. "Estou lhe oferecendo um emprego e um bom salário. Um salário muito bom que você não vai ganhar aqui. Apenas venha comigo para minha cidade e cuide de Liza. Tenho uma casa grande, e você terá um quarto privado." Kaique sentiu que precisava dela com seus olhos azuis e cabelos loiros. Ele sentiu em seu coração que poderia confiar nela com sua sobrinha. Para sua agradável surpresa, Flávia não recusou a oferta de imediato, como ele havia imaginado. Em vez disso, ela apertou os lábios e perguntou com cuidado: "Quanto você vai pagar a babá?" "Diga qualquer valor", Kaique contrapôs. "Me dê um número. Discutiremos e chegaremos a um acordo. Posso negociar com o médico-chefe também, para que eles a deixem ir." Kaique estava disposto a pagar qualquer quantia apenas para tirar parte da responsabilidade do bebê de seus ombros. "Eu ouvi falar de você", Flávia disse, olhando carinhosamente para o bebê adormecido. Em seguida, ela voltou seu olhar para Kaique. "Eu preciso de dinheiro", confessou, olhando para ele com firmeza, "e preciso da sua ajuda." O empresário respondeu sorrindo amplamente e estendeu a mão de forma profissional. "Então precisamos um do outro. Temos um acordo?" Flávia entregou cuidadosamente o bebê e colocou sua pequena mão na mão de Kaique, dizendo: "Sim, temos um acordo." O homem apertou levemente, selando um acordo bem-sucedido. O instinto comercial de Kaique nunca o enganou, e ele tinha certeza de que, confiando em sua intuição, não havia cometido um erro. Mas ele não fazia ideia das mudanças que aquelas mãos se tocando trariam. Quando o taxista estacionou o carro branco em frente à mansão de 2 andares, Kaique franziu a testa. Luzes suaves brilhavam em cada uma das janelas panorâmicas do primeiro andar. Flávia estava sentada no banco de trás com o bebê. Ela estava pálida após o voo, embora a viagem em si não tivesse sido longa. Era a primeira vez que ela voava e estava preocupada com a forma como o bebê reagiria. Felizmente, tudo correu bem. Liza dormiu durante toda a viagem, sem se incomodar com as nuvens ou a turbulência. Kaique também estava cansado e só pensava em uma coisa: beber um copo de uísque e se jogar na cama. No entanto, a casa o recebeu não com o silêncio aconchegante, mas com o som da música. "Você está dando uma festa?",
Flávia perguntou a Kaique quando entraram no espaçoso corredor. Parece que sim, respondeu ele incerto. Havia dezenas de pessoas ao redor, modelos, atores, blogueiros. O ar estava impregnado com o aroma de perfumes caros, misturado aos cheiros de pratos exóticos que a anfitriã oferecia aos convidados. Embora Kaique frequentasse a alta sociedade, ele nunca se sentira totalmente à vontade nela. Ele tinha aprendido a sorrir para as pessoas certas e a dizer as palavras adequadas, mas preferia muito mais o trabalho em sua garagem, longe do brilho superficial dos convidados, do brilho de seus diamantes e sorrisos forçados. Ele frequentemente comparava aquele brilho ostensivo a uma camada de ouro ou tinta cara, aplicada na superfície de um carro para esconder a corrosão. Agora, Kaique, cansado da viagem e preocupado com a sobrinha, não entendia o que estava acontecendo em sua casa, especialmente em um momento tão difícil. Ele não conseguia entender como Luana não tinha pensado nisso. Ela emergiu da multidão, magra e graciosa, com uma taça de vinho na mão. O enorme anel de noivado, que ela mesma escolhera, era visível para todos. Ela não deixava a escolha para Kaique. Observando o sorriso da noiva, Kaique fez uma careta mentalmente. Desde que ela recebeu aquele desejado anel de noivado, ela agia como Gollum com seu precioso, mostrando-o com orgulho e demonstrando seu senso de posse. Kaique, ela exclamou, passando os braços em volta do pescoço do noivo para não derramar o vinho. Ah, senti tanto a sua falta, querido. E você não aguentava o tédio sozinho. Kaique respondeu com um suspiro. E você convidou todas essas pessoas para me apoiar, certo? Ele não era contra festas, mas achava aquele momento totalmente inadequado. Ele não entendia como Luana não tinha pensado nisso. Ele não voltava de baile, mas de um funeral. Amanhã seria segunda-feira, e ele tinha um encontro importante com a delegação alemã. Luana deu-lhe um beijo brincalhão na bochecha, mas seu olhar parou em Flávia e Liza. O bebê já estava acordado e prestes a chorar, seu rosto gradualmente se enrugando e ficando vermelho. Quem diabos é essa? A loira semicerrou os olhos, olhando para os estranhos e as sacolas de coisas para o bebê. Flávia e Liza, elas vão morar conosco, Kaique disse, tentando se lembrar por que não havia informado sua noiva anteriormente. Ele só havia conhecido Liza há 2 dias. A boca de Luana, com batom escarlate, ficou aberta. Ela olhou para Kaique, esperando que ele risse e dissesse que estava brincando. Mas Kaique já tinha se afastado da noiva quando ouviu o bebê começar a choramingar. Vou levá-la para o quarto. Os móveis infantis serão trazidos amanhã, ele comunicou a Flávia. Ela consentiu e o acompanhou, porém, mal havia dado um passo quando Luana se agarrou a ele. Você está me provocando? Você foi para outra cidade e voltou com uma garota e um bebê, e acha que pode partir sem explicar tudo para mim? Suas palavras foram ásperas, mas Kaique percebeu que a situação estava longe do comum. Ele deveria ter conversado com sua noiva antes. Ele pegou a mão dela e depositou um beijo delicado nos dedos. Voltarei em alguns minutos e teremos uma conversa, tudo bem? Disse, sem aguardar sua resposta, acenando para Flávia. Kaique concedeu a Flávia um quarto no 2º andar, com banheiro privativo e varanda. Inicialmente, ele ofereceu para alojar o bebê em outro quarto, mas Flávia recusou, explicando que o bebê precisava ser supervisionado durante a noite. Sinta-se à vontade para percorrer a casa e usar tudo o que precisar. Não seja tímida, informou ele. A comida na geladeira está à sua disposição. Não costumamos cozinhar muito, mas providenciarei o Flávia da manhã. Se quiser jantar, estou satisfeita. Já comi no avião, a garota sentiu, começando a despir a chorosa Liza para trocar a fralda. O homem observou seus movimentos confiantes e percebeu novamente que havia feito a escolha certa. Era como se Deus tivesse enviado essa enfermeira em seu caminho. Tiveram tempo para discutir sua colaboração, e ele ficou ainda mais impressionado com a garota, que ela era calma, educada e engenhosa. Flávia mencionou que precisava de dinheiro para ajudar sua família, mas não entrou em detalhes, e Kaique não se intrometeu, deixando Flávia cuidar do bebê e descansar. Kaique desceu para a festa em andamento, ignorando as saudações dos convidados embriagados. Aproximou-se do bar e serviu-se de uma bebida.
Luana, que já segurava um copo, imediatamente se juntou a ele, lançando-lhe um olhar furioso enquanto se acomodava em uma poltrona afastada do epicentro da diversão. Kaique explicou a situação para sua noiva. Só que Luana, que já estava bastante embriagada, não ficou satisfeita com a explicação. "Isso não é normal", exclamou. "Sou contra isso." Na cozinha, algo se quebrou com um estrondo. Kaique brevemente cobriu os olhos, respirando fundo. "Quero que seus convidados saiam, Luana." "Preciso descansar", disse com firmeza, evitando uma discussão. "Seus convidados vão sair muito contrariados", acrescentou, indicando com a cabeça em direção ao segundo andar, como se Flávia estivesse parada na escada. "A babá e o bebê vão ficar aqui", reafirmou Kaique. "Mas você não." "Até conversarmos", Luana protestou. "Esta casa é grande. Se preferir, nem precisa conhecê-las", Kaique tentou acalmá-la. "Reserve um quarto de hotel para elas." "Você realmente acha que um bebê deve ficar em um hotel?" Kaique ficou incrédulo. "Então, talvez um apartamento diferente, construir algo para elas no quintal." "Não me importo. Não quero compartilhar esta casa com outra mulher. Além disso, com um bebê, é melhor colocar ela em um orfanato. Você não deve assumir a responsabilidade pelos erros dos outros, e não pode me fazer aceitar esses gritos e fraldas sujas." De repente, Kaique olhou para sua noiva com um novo olhar. Ele não tinha percebido que ela não gostava tanto de crianças. Pensou que ela estava apenas preocupada com sua imagem e carreira de modelo, mas suas palavras em relação ao bebê estavam cheias de amargura inesperada. "Não estou forçando você, estou apenas pedindo", disse Kaique, mal conseguindo manter o controle e tomando um longo gole de uísque. "Supere isso. Não estou pedindo que cuide do bebê, apenas aceite que agora tenho a Liza." Luana ficou tensa, cerrando os punhos e inclinando-se para a frente. "Não, Kaique", ela sibilou como uma serpente, exceto que os cachos platinados em sua cabeça não se moveram. "Escolha, eu, ou esse monstrinho." Ao ouvir esse ultimato, Kaique repentinamente se encheu de fúria, como se um fusível tivesse estourado. Ele arremessou o copo contra a parede, fazendo-se estilhaçar em pedaços e deixando um rastro de álcool na parede. Luana engasgou, cobrindo a boca com a mão. Seus olhos se arregalaram, expressando horror, como se o copo tivesse se quebrado contra sua própria cabeça adornada com cachos platinados. "Então saia", gritou Kaique. Olhou para ela cansado e de repente se lembrou de como, durante uma briga recente, Luana fingiu ser uma heroína trágica, apertando as mãos graciosamente e falando com ele em um tom trêmulo e dramático. Continuou olhando para o espelho à sua frente, como se estivesse se perguntando como seria lembrada naquele momento. Ele não conseguia entender por que ela estava fazendo isso agora. Percebeu que a aspirante atriz estava representando seus sentimentos por ele, como se estivesse no palco. "O que você disse, Luana?", ele perguntou, com a voz trêmula e lágrimas se acumulando em seus olhos. "Vou embora, Kaique", ela disse. "E leve este circo consigo antes que destruam minha casa. Tenho que acordar cedo amanhã." Ele se levantou e, sem mais discussões inúteis, foi para seu quarto, jogando-se na cama sem se despir. Quase instantaneamente, ele mergulhou em um sono profundo e sem sonhos. Kaique percebeu que dormira demais antes mesmo de abrir os olhos. Sentiu isso com seu sexto sentido. Provavelmente, sua cabeça ainda doía e o cansaço havia endurecido seu corpo, mas ele se levantou da cama com um movimento brusco, olhando para o relógio. "Não", gemeu, apoiando os cotovelos nos joelhos e bagunçando os cabelos com os dedos. Ele sempre foi pontual, nunca se atrasava. E agora, o que fazer? O homem saiu para o corredor e ouviu o choro de uma criança. Sorriu involuntariamente. O médico havia dito que o bebê estava doente, mas os pulmões estavam saudáveis. O som não durou muito, mas Kaique não estava exatamente com pressa. Ele não resistiu à curiosidade e desceu para o primeiro andar, de onde vinham os sons. A babá estava na cozinha. Embora ainda houvesse vestígios da festa anterior, o ambiente estava impregnado com um aroma delicioso de panquecas frescas. Uma pequena pilha delas estava na mesa. O estômago de Kaique roncou de desejo por um Flávia da manhã.
Flávia estava parada junto à janela, contemplando os flocos de neve. Liza, em seu macacão limpo, estava em seus braços, tomando leite em uma mamadeira. Você vê como lá fora está bonito? Flávia disse à criança, apreciando a vista da neve. Se você comer bem e dormir, poderemos levá-la para passear muitas vezes. Kaique apoiou seu ombro na parede, observando. Ela conversava como se o bebê entendesse. Você se adaptou à casa. Kaique sorriu, chamando a atenção para si mesmo, e foi até a máquina de Flávia para preparar uma xícara. Flávia virou-se e acenou com a cabeça. O homem apreciou sua franqueza e disposição para usar o que lhe era oferecido, apesar de sua modéstia. Ele não havia percebido o quão domesticamente confortável ela fazia a casa parecer, e ele estava cada vez mais tentado a ficar mais tempo, seja pela sensação de lar que ela evocava ou pelo carinho que dedicava à sua sobrinha. Depois de saborear algumas panquecas incrivelmente deliciosas, Kaique respondeu às perguntas de Flávia sobre a casa e tomou um banho antes de sair para uma reunião. Por sorte, ele conseguiu chegar a tempo, ou talvez seus colegas é que estivessem atrasados. A reunião correu bem, e o ânimo de Kaique melhorou. Chegou a pensar em ligar para Luana para se desculpar por seu comportamento, mas mudou de ideia. A rotina dos dias de trabalho puxou Kaique de volta, e ele não viu a babá e o bebê durante toda a semana, apenas fazendo perguntas por telefone para saber se estavam bem. A voz de Flávia sempre soava alegre. Parecia que ela estava aproveitando a vida com a criança, algo que Kaique não entendia bem. No fim de semana, Luana voltou. Ela acariciou seu noivo, abraçou-o e o cobriu de beijos. Começaram a viver juntos novamente, mas não foi fácil. Luana usava qualquer desculpa para provocar ou ofender Flávia com palavras afiadas. Que olhar interessante você tem, Flávia, zombou ela, lançando um olhar de desprezo para a babá, vestida com jeans confortáveis e uma camiseta cinza. Era uma roupa de segunda mão, comprada em promoção. Agora estou usando algo do seu guarda-roupa. Reconhece isso? Flávia sorriu de volta, desviando facilmente o ataque. Parecia que a garota não se deixava abalar pelas provocações da noiva de seu empregador. Respondia com humor ou simplesmente ignorava. Luana se comportava de maneira decente e evitava confrontos diretos com ela. Muitas vezes torcia o nariz, fingindo verificar se o bebê precisava de uma troca de fralda. Será que você é realmente a babá? Está cuidando do bebê de verdade? Talvez precise verificar se ele está limpo? Flávia respondia com um sorriso educado, brincando, ofereço à loira bem cuidada a chance de segurar o bebê babão. É claro que essa perspectiva fazia Luana fugir rapidamente com nojo e horror. Além disso, Luana sempre se queixava de dores de cabeça por causa do choro do bebê. No entanto, Flávia tinha certeza de que a principal causa das enxaquecas de Luana era o barulho das festas barulhentas e a quantidade de coquetéis que ela consumia, e não o bebê. O que a incomodava ainda mais era que Kaique se sentia cada vez mais à vontade na presença de Flávia e do bebê. No início, ele não se aproximou mais do que um braço estendido de Liza, mas depois começou a prestar mais atenção na garotinha. Ele começou a enxergar traços de sua irmã no rosto de Liza, o cabelo escuro que finalmente cresceu em sua cabeça era o mesmo de Meg. A perplexidade inicial de Kaique foi substituída por uma aceitação calorosa e humilde. Uma vez, quando Liza tinha 3 meses de idade, ela o recebeu com um sorriso, segurando seu dedo em seu punho. Naquele momento, Kaique derreteu completamente sob o olhar da garotinha. Chegou ao ponto em que, ao retornar do trabalho, ele a visitava primeiro. Luana ficou furiosa com isso. Você passa muito tempo com essa criança, ela resmungou, infeliz, expressando seu ciúme. Vamos lá, Luana, você não está com ciúmes da criança. Ela é minha sobrinha. Isso mesmo, você é apenas o guardião dela, Luana gargalhou infeliz. Espero que você não esteja planejando adotá-la. Kaique preferiu não responder a perguntas tão bobas. Naturalmente, o homem se tornou próximo de Flávia também. No começo, eles apenas discutiam sobre Liza, mas depois começaram a conversar sobre tudo. A jovem enfermeira revelou ser interessante e bem culta. Se Kaique tivesse a oportunidade,
eles ficavam sentados por horas na sala, discutindo livros e as últimas notícias, ouvindo música ou debatendo temas filosóficos, como o quanto de dinheiro uma pessoa precisa para ser feliz, o que alguém deve deixar para trás neste mundo, se existem almas gêmeas e a eterna questão de saber se existe um propósito na vida. Eles geralmente exploravam esses tópicos com entusiasmo enquanto compartilhavam o jantar, que o homem pedia de um restaurante ou que Flávia cozinhava com suas próprias mãos, quando tinha tempo. Flávia não sabia sobre carros, e Kaique não entendia muito sobre medicina. No entanto, ambos adoravam filmes antigos e história mundial, e debatiam apaixonadamente sobre diversos assuntos. Flávia sempre expressava suas opiniões sem se intimidar com o fato de Kaique ser seu chefe, e ele apreciava isso. Kaique não conseguia nem imaginar o quanto ansiava por essas conversas, todas as suas interações se resumiam a negócios, e Luana só falava de si mesma. Portanto, ele encontrou uma fuga em sua companhia. Na verdade, Flávia se tornou sua confidente, alguém com quem podia discutir livremente qualquer tópico. Luana não queria ficar em casa e não estava interessada em conversas sobre o sentido da vida. Ela não aceitava panquecas no café Flávia da manhã devido à sua dieta sem glúten, ela preferia um smoothie verde de vegetais e ansiava por ir à New York Fashion Week. Kaique tentou agradar a noiva, mas ela estava ficando mais irritada a cada dia que passava. O caso tomou um rumo mais abrupto quando Liza já tinha 6 meses. Luana começou a reclamar com Kaique que a babá estava pegando suas coisas sem permissão. Meus vestidos não estão mais pendurados como antes e estão todos amassados, e meu creme para os olhos, você sabe quanto custa? Quase uma fortuna. Eu não acredito que Flávia tenha interesse em seu creme, disse Kaique, pensativo, relembrando os belos olhos de Flávia. E também há menos perfume, afirmou Luana. Nós realmente não sabemos o que ela faz em casa quando não estamos por perto. Kaique apenas balançou a cabeça, mas Luana não parou de acusar Flávia de mais e mais delitos. Por exemplo, no caso de o desaparecimento de joias, não consigo encontrar minha pulseira Cartier que você me deu. Procurei em todos os lugares, mas ela desapareceu. Talvez você a tenha deixado em seu apartamento, sugeriu. Acho que pode ter caído do bolso da sua preciosa babá, franziu o senho. Luana cruzou os braços sobre o peito. Ela provavelmente já a entregou na loja de penhores de graça. Kaique não acreditou nisso, considerando uma coincidência. Mas havia uma semente de dúvida alojada em sua mente. A história de Luana era muito convincente, e Flávia estava passando por dificuldades financeiras. Flávia não aguentou, enquanto Kaique persistiu, mas não havia mais ninguém a quem recorrer. Você acha que tem um fantasma na casa? Boa ideia, contrate caçadores de fantasmas, Kaique aconselhou sua noiva, porque estava cansado dessa discussão. Porém, mais tarde, pequenas quantias de dinheiro começaram a desaparecer da carteira do casaco e da mesa de cabeceira do homem. Embora ele raramente usasse dinheiro, era mais fácil identificar quando estava faltando. Sim, eu disse que isso não terminaria, Luana zombou de seu noivo. Tudo é culpa da sua gentileza, Kaique. Você trouxe pessoas necessitadas para trabalhar e elas te roubaram. Isso é muito comum. Kaique achou cada vez mais difícil ignorar as palavras de sua noiva. Ele olhou atentamente para Flávia, mas não viu nada em seu sorriso gentil e maravilhoso que Luana viu. A garota era doce e sincera e provavelmente não sabia o valor da pulseira Cartier, mas ela disse que precisava de dinheiro. Foi em uma manhã de domingo, quando Kaique permitiu a si mesmo dormir um pouco mais, que ele foi acordado pelos gritos de uma mulher. Ele pulou da cama, vestindo apenas a calça do pijama, pensando, durante o sono, que algo havia acontecido com Liza. Flávia e Luana estavam de pé, uma de frente para a outra. A babá estava pálida, e Luana estava vermelha de raiva. Kaique, ela exclamou com voz triunfante e levantou a mão, revelando a pulseira. Eu encontrei minha pulseira, sabe onde? No saco de coisas do bebê, ela escondeu lá e provavelmente ia vendê-la. Eu não peguei nada, Kaique, disse a babá confusa. Luana insistiu, batendo o pé. Mas o homem não sabia de que lado ficar. De repente, o pensamento sobre o dinheiro desaparecido veio à sua mente sonolenta. Ele olhou para a babá congelada, dizendo com cautela, Flávia,
Você precisa de dinheiro com urgência? A garota recuou, e seus olhos se arregalaram de choque. Kaique lutou para se concentrar. O telefonema o distraiu dessa conversa, sem dar-lhe uma chance de se explicar. Depois de conversar com seu colega, ele sentou-se com um suspiro. Eles teriam que resolver esse problema. O casamento de Luana e Kaique estava a apenas 3 meses de distância, e estava claro que Luana não se daria bem com Flávia. Talvez ele devesse alugar um apartamento para a babá e o bebê, mas ele não queria deixar Liza ir, e, para ser honesto, também não queria deixar que Flávia fosse. Kaique estava com medo de admitir quanto espaço em sua alma essa garota havia ocupado impensadamente. Percorrendo seu telefone e indo para o perfil de sua noiva, ele olhou para as fotos compartilhadas, percebendo que nenhuma delas o mostrava genuinamente sorridente. Luana sempre o arrastava para eventos chamativos como se fosse um boneco de marionete treinado. Kaique franziu a testa, na noite anterior, sua noiva havia saído com seus amigos e postado algumas fotos, e em uma delas, ela estava segurando um coquetel. De repente, Kaique viu a malfadada pulseira em seu pulso. Luana, ele chamou a atenção de sua noiva, e quando ela entrou no quarto, ele perguntou: quando você percebeu que a pulseira tinha sumido? Luana estava vestindo o mesmo vestido da foto, cheirava a fumaça e álcool. Ela provavelmente tinha acabado de voltar e estava sóbria, decidindo criar outra cena. Talvez uma semana atrás, ela encolheu os ombros, cobertos por algo brilhante. Você entende que não podemos deixar isso passar, não é? Kaique acenou com a cabeça, é claro que não. Vou ter que me desculpar. Seu pedido de desculpas não era suficiente para ele. A garota deu um salto. Luana, você não me entende. É você quem deve se desculpar com Flávia e garantir que ela te perdoe por essa brincadeira. Com essas palavras, Kaique mostrou a ela a foto com a pulseira. Me diga, você roubou o dinheiro? Mas por quê, Luana? Luana piscou, confusa, e depois explodiu de raiva. Claro que ela tentou mentir e dizer que a foto era antiga e que a pulseira era diferente, mas Kaique simplesmente descartou as desculpas improváveis. Como resultado, Luana bateu a porta com força e saiu de casa. Kaique foi até o quarto de Flávia e, para seu espanto, viu que a enfermeira estava arrumando suas coisas em uma mala. Liza estava deitada em um tapete infantil, brincando com os brinquedos pendurados acima dela. Para onde você vai? Kaique perguntou alarmado, enquanto observava Flávia dobrar cuidadosamente suas camisetas. Ela se virou por cima do ombro e voltou para sua tarefa. Admito honestamente que não aguento mais. Não se preocupe, vou trabalhar por mais alguns dias até você encontrar um substituto, mas não mais. Algo dentro de Kaique estremeceu, reacendendo algo que estava adormecido há muito tempo em seu peito. Ele sentiu uma vontade irresistível de pegar a mala dela, espalhar suas coisas pelo chão e impedir que ela fosse embora. Mas ele percebeu que essa garota orgulhosa, se necessário, iria descalça, que ela certamente não aceitaria o dinheiro do bolso dele ou o perfume de outra pessoa. Kaique sentiu-se incrivelmente envergonhado por ter ousado duvidar dela, mesmo que por um momento. Sinto muito, ele disse, dando um passo em direção a ela. Não tome decisões precipitadas. A culpa é minha. Seus punhos se cerraram e abriram devido à impotência que o tomou. Ele só queria uma coisa, segurá-la e nunca deixá-la ir. A garota não se virou. Ela permaneceu imóvel, com os ombros tensos, enquanto respirava fundo e convulsivamente. Minha irmãzinha está doente, ela finalmente confessou. Ela tem câncer no sangue e literalmente vive no hospital, dependente de soros. É o mesmo diagnóstico que nosso pai teve. Provavelmente é por isso que entrei na faculdade de medicina. É por isso que precisamos de dinheiro para o tratamento, cirurgia e reabilitação. São caros. Estamos arrecadando dinheiro por meio de uma fundação de caridade, mas não é suficiente. Minha mãe não pode trabalhar, ela está sempre cuidando de minha irmã, e meu pai nos deixou. A quimioterapia o ajudou no início, mas depois sua condição piorou. Quando a garota se virou, havia lágrimas em seus olhos azuis, tornando-os ainda mais parecidos com lagos gelados. O nome dela é Diana, Flávia disse,
um leve sorriso surgindo em seus lábios ao falar de sua irmã. Ela tem apenas 5 anos. Agora, ela não pode ir à escola, mas sonha em fazê-lo, e eu quero que esse sonho se torne realidade. Talvez, se isso a salvasse, eu roubaria sua maldita pulseira ou dinheiro, mas não o fiz. Por que você não me contou tudo isso na primeira vez? Kaique sugeriu. Eu teria ajudado. Ela balançou a cabeça, enxugando uma lágrima. Não é da sua conta. Kaique gentilmente colocou as palmas das mãos nos ombros da garota, puxando ela para perto dele. No início, ela ficou tensa em seus braços, como se estivesse pensando em recuar, mas então se rendeu. Um soluço escapou de seu peito enquanto ela apoiava o queixo no peito de Kaique. Tudo vai ficar bem, ele tentou confortar Flávia, esfregando suavemente a palma da mão nas costas dela. O homem não suspeitou da força que havia naqueles ombros frágeis, nem da dor que se escondia por trás do sorriso gentil. Flávia havia mencionado que amava cuidar de sua irmã mais nova, mas nunca havia mencionado a tragédia de sua família com uma palavra ou um olhar. Liza rosnou como se estivesse descontente com algo ao ouvir isso. A babá fungou, ficando vermelha, e se afastou de Kaique. O homem percebeu que não queria deixá-la ir. A jovem ergueu a cabeça e enxugou as lágrimas salgadas do rosto, sorrindo. Não vá embora, está bem? Kaique expressou sinceramente. Vou sentir-me mal sem você. Os olhos da jovem se abriram e seu rosto mostrou dúvida. Kaique pigarreou e corrigiu-se. Não consigo lidar com a Liza, e ela já se habituou contigo. Tu também me conquistaste com as tuas panquecas de mirtilo, Flávia, e somos responsáveis por quem domesticamos, lembra-te. Ele riu, tentando lidar com a excitação infantil que não sentia há tanto tempo. Ele estava a falar a verdade, mas não toda a verdade. Kaique já não queria voltar para uma casa vazia. Ele gostava de regressar ao lugar onde Flávia e Liza viviam. Pela primeira vez, ele estava ansioso por se livrar dos negócios e estar na sala acolhedora onde o bebê estava a dormir e depois estava a ler um livro. Foi a primeira vez que ele caminhou com eles no quintal da sua própria casa, onde apenas olhava pelas janelas para as árvores frutíferas. Com eles, ele ignorou a sua agenda, desejando preencher todas as linhas do seu planejador diário com os nomes dessas duas pessoas que entraram na sua vida tão repentinamente. Agora parecia que a sensível Flávia, que olhara profundamente nos seus olhos, estava a ler a sua alma. Ela viu o que ele não ousou dizer. Kaique deu um passo em frente, sem perceber o que pretendia dizer ou mesmo fazer, mas então a campainha tocou. Ao lado de Kaique, percebendo que a chamada o tinha salvo de cometer um erro, ele não podia fazer isso com Luana ou com Flávia, ele precisava resolver as coisas primeiro. Ele dirigiu-se à porta, embora não estivesse à espera de visitas num domingo de manhã. À porta estava um homem que ele não conhecia. Kaique não gostou imediatamente da aparência dele. Era o tipo escorregadio que se podia sentir a 1 milha de distância e não contrataria. Posso ajudar-te? Kaique ergueu a sobrancelha. O estranho sorriu amplamente. Tu és o Kaique Bastos? À espera de um aceno de cabeça, o estranho abriu os braços. Bem, conhece os teus parentes, ou estás a beber desde amanhã ou cometeste um erro. Kaique olhou de forma desconfiada para o homem loiro. O estranho sorriu, desapontado, baixando as mãos. Ok, deixa-me entrar em casa primeiro, ou devemos conversar à porta? Kaique não se moveu. Então o homem revelou o seu trunfo. O fato é que tens a minha filha, querido cunhado. Estas palavras fizeram Kaique apertar ainda mais a maçaneta. O que esperava ter ouvido mal? Meg carregava o meu filho no ventre, continuou o estranho. Demorei um pouco a perceber também. Quando comecei a procurar o meu bebê, descobri que o tinhas levado. Tive de fazer perguntas, mas aqui estou. Não me apresentei, Fábio Arantes, e sim, peço desculpa pela nossa perda mútua. A Meg era uma linda garota, que ela deu graça a este mundo, mas Deus leva os melhores para si, disse, com pesar. Houve um escândalo, apenas um mal-entendido, mas isso causou muitos danos à minha reputação, explicou com relutância. Kaique mentalmente fez uma nota para verificar qual era a história. Então tu e a minha irmã.
Kaique empurrou o seu convidado na direção certa da conversa. Ah, sim, a Meg e eu tínhamos uma relação maravilhosa. Estávamos a namorar há 1 ano e planeávamos casar-nos. Mas eu sabia que numa competição que esperava assinar um contrato, e então teríamos casado. Mas o destino tinha outros planos. Quando voltei, soube da tragédia que aconteceu, ela falou de você pelo caminho, prometido que vais ajudar-me. Eu poderia dizer que esse era o último desejo dela. Kaique cerrou os dentes. Ele não acreditava em uma palavra que esse tipo manhoso dizia. Por que queres um filho? Ele perguntou. Tu não me ouviste, querido cunhado, Fábio acenou com as mãos. Eu não preciso de um filho, preciso de um patrocinador e de dinheiro. Então, ficarei em silêncio. Não reivindicarei a paternidade, e este bebê terá uma boa vida com o seu próprio tio. E terei uma boa sorte, todos ficarão felizes. Caso contrário, irei ao tribunal, provarei o nosso parentesco. As palavras de Fábio foram uma ameaça flagrante. Ele estava na sala de estar de Kaique e ameaçava um bebê de 6 meses. O sangue ferveu nas veias de Kaique como lava. Ele quase atirou Fábio contra a lareira, para a qual ele estava a olhar tão diligentemente. Exceto que Kaique não teve tempo. Houve um grito assustado ao lado deles, e depois algo se quebrou. Os 2 homens viraram os seus rostos bruscamente em direção às escadas. Flávia estava a descer as escadas. Ela estava a segurar um copo vazio, e ele escorregou dos seus dedos enfraquecidos e caiu aos seus pés, partindo-se em pedaços transparentes. Kaique viu os fragmentos afiados de vidro caindo diretamente sobre seus dedos, mas a garota não parecia estar prestando atenção. Seu olhar assustado estava fixo no visitante. Fábio também parecia extremamente intrigado com esse encontro inesperado. Ele estava tão atordoado quanto a garota. Oh, Flávia, ele murmurou, tentando recuperar o controle. A garota engoliu ruidosamente, a cor desapareceu de seu rosto, e seus dedos tremiam. Ela parecia um coelhinho paralisado diante de uma cobra. O que ele está fazendo aqui? O homem não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentiu um forte desejo de proteger Flávia. Vocês se conhecem? Ele desviou o olhar do anfitrião para a enfermeira. Ah, de certa forma, já cruzamos nossos caminhos antes, comentou Fábio, olhando para Flávia de forma tão expressiva que ela recuou. Tenho que ir agora. Considere minha oferta, cunhado. Estou aguardando uma ligação. Ele tirou um cartão de visita do bolso, com a imagem de uma motocicleta, e o colocou sobre uma mesa de vidro preto. Depois, lançou outro olhar penetrante para Babá. Até logo, Flávia. Devo enviar saudações para sua mãe ou sua irmã mais nova quando passar por lá? Ele perguntou de forma suave. Flávia cerrou os punhos, mas permaneceu em silêncio. Kaique mais uma vez percebeu uma ameaça no tom de Fábio. Ele não permitiu que ouvisse sair, Fábio acenou e deixou a casa. Assim que a porta se fechou atrás dele, Flávia correu imediatamente para Kaique. Ele é uma pessoa horrível, exclamou. Não acredite nele, não importa o que ele diga. Então, ela deu um suspiro e tropeçou para trás. Kaique pegou a garota a tempo e a sentou no sofá. Uma lasca longa e fina estava cravada na pele macia de seu pé. Com cuidado, ele a removeu e tratou o ferimento com um kit de primeiros socorros. Flávia permaneceu em silêncio o tempo todo, apenas mencionando que Lais havia adormecido. Como você o conheceu? O homem perguntou quando os cacos de vidro foram jogados fora e sua perna estava melhor. Flávia abaixou a cabeça, suas 2 tranças loiras caíram nas laterais do rosto. Ela começou, mas não conseguiu continuar. Ela parecia querer contar toda a verdade, mas estava cautelosa. O homem, Fábio, prosseguiu com cuidado. Ele é o pai de Liza, ou pelo menos foi isso que ele disse. Flávia deu um suspiro assustado e então começou a falar, saltando de um tópico para outro, contando a história que Fábio havia mencionado. Quando Flávia completou 18 anos, permitiu-se sair com suas amigas. Elas conheceram um grupo de rapazes que pareciam simpáticos porque pilotavam motocicletas e vestiam jaquetas de couro. Os rapazes as convidaram para continuar a festa na casa deles, mas Flávia inicialmente recusou.
Suas amigas imploraram para que ela não estragasse a diversão e argumentaram que a vida adulta só vem uma vez. Sob a pressão de seus pedidos, Flávia cedeu, mas disse que tinha apenas 1 hora, pois já estava cansada de dançar e quase desmaiava no chão. Os rapazes as levaram nas motos até uma casa na periferia. Flávia teve a oportunidade de conversar com Fábio, que passou a noite inteira prestando atenção na aniversariante. Não consigo explicar o que aconteceu na casa, Flávia admitiu, apertando os dedos. Eu não bebi. Quando quis ir embora, ele propôs um brinde em minha homenagem e me deu um copo de suco. Ele me pediu para beber tudo. Quando terminei o suco, o mundo simplesmente girou. Acordei de manhã, nua na cama com ele. Meu telefone estava desligado porque minha mãe tinha ligado 1 milhão de vezes. Eu me senti horrível, e ele disse que era minha culpa. Disse que eu sabia onde estava indo, e se uma garota aceita o convite de um cara para ir ao apartamento dele, você sabe o que vai conseguir. Mas eu não fiz isso, eu juro. O rosto de Flávia estava contorcido, suas mãos estavam tão apertadas que havia marcas de unhas em sua pele. Kaique colocou a palma da mão sobre os nós dos dedos dela na tentativa de acalmá-la. Mas isso não é tudo, certo? Kaique perguntou a Flávia, que balançou a cabeça. Ele me jogou dinheiro para um táxi e me mandou embora. Eu encontrei o vestido, as alças estavam rasgadas e ele tinha feito um entalhe na cama. Ele disse que eu era a sua diversão do jubileu, mas não era só isso. Eu estava saindo quando ele agarrou meu queixo com força e dor. Ele olhou nos meus olhos e me ameaçou. Se eu contasse a alguém, todo mundo veria o que eu fiz na noite anterior. Ele disse que tinha gravado um vídeo e que o colocaria nos sites. Flávia respirou fundo e depois soltou o ar ruidosamente. Ela soltou as mãos das de Kaique e esfregou o rosto. Então, Fábio ficou furioso comigo e, de repente, desapareceu. Eu dei um suspiro de alívio. Mas agora ouvi novamente. Meu Deus, Flávia balançou a cabeça, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Kaique estava infinitamente arrependido pela garota frágil que havia passado por tal coisa. No entanto, seu cérebro já estava analisando o que ele tinha ouvido. Kaique ficou chocado por não conseguir parar de pensar no silêncio de sua irmã em relação à gravidez dela. Ela não chorou, mas eu não sabia o que fazer. Meus amigos me disseram para esquecer isso, mas eu não conseguia. Me senti suja e humilhada, então fui à polícia e fiz um boletim de ocorrência. Porém, já era tarde demais e sem sucesso. Ela balançou a cabeça, amargurada. Sabia que ganhar tal caso era quase irreal no mundo de hoje. Era mais fácil para as pessoas condenarem a vítima do que o agressor. Disseram-me que provoquei um importante piloto de corridas, que inventei a história do abuso e que fiquei calada por muito tempo. Não consegui provar nada, mas os patrocinadores viraram as costas para ele. Porque, mesmo que fosse calúnia, a reputação dele já estava manchada. Ninguém queria se envolver. Ele não acreditava no conto de fadas de um grande e puro amor entre sua doce irmã e aquele cara. No entanto, ele acreditou nas palavras de Flávia sem perceber. Inclinou-se e beijou Flávia na testa. Não me espere para o jantar esta noite, disse ele, enquanto trancava as portas. Caso já tenha dito que perdi Meg, não perderia Flávia nem Liza. Certamente, não colocaria a filha de sua irmã nas mãos de um homem assim. Luana invadiu o escritório de Kaique sem bater, ignorando o secretário indignado. Kaique, sei que você está ocupado, mas temos que experimentar os bolos de casamento esta noite. Não podemos mais adiar, disse ela em tom profissional, sentando-se na cadeira oposta. Kaique ergueu os olhos dos papéis que o advogado havia trazido. O advogado era um verdadeiro profissional, então não havia dúvida de que eles ganhariam o caso. A única questão era por quanto tempo eles conseguiriam manter esse piloto de corrida atrás das grades. Quanto mais aprofundavam a investigação, mais vítimas aterrorizadas como Flávia apareciam quando prestavam depoimento à polícia. Tiveram que revistar o apartamento do cara, levando seu computador, laptop e tudo mais. Foi assim que os investigadores encontraram os vídeos que ele guardava como provas e, em alguns casos, como forma de chantagem. O coração de Kaique se partiu quando ele foi informado de que sua irmã também estava nesses vídeos.
No entanto, agora ele acreditava que sua pobre irmã cansada poderia ter se jogado na frente do carro. Ela devia estar no limite de sua corda. Kaique também se culpava por não perceber que não podia mudar o passado, mas podia vingar sua irmã e honrar sua memória colocando seu agressor na prisão. O julgamento começou há um mês e estava marcado para este fim de semana. Kaique e Luana se recuperou depois que ela veio aqui e pediu desculpas a Flávia. Ela tocou suas mãos, chorou e explicou que estava com ciúmes, mas apenas porque estava apaixonada por Kaique. Ele estava ocupado com o processo judicial e não pensou muito sobre por que estavam se preparando para o casamento novamente. Kaique perguntou humildemente, deixando a pasta de lado. Às 7, a noiva respondeu radiante em uma confeitaria francesa no centro. Kaique assentiu distraidamente, pensando em como Liza estava se sentindo. A menina estava doente nos últimos dias, e Flávia estava enfrentando, mas era evidente que ela também estava preocupada. Os médicos não conseguiam determinar o que estava errado com seu bebê. Eles disseram que era cólica, mas apenas Flávia duvidava disso. Liza chorava frequentemente, ficava pálida, ofegava, sentia falta de ar e tinha diarreia. Quando você e a babá forem ao tribunal, vou sentar com Liza, disse a noiva, admirando suas unhas recém-feitas. Kaique piscou surpreso com a sensibilidade de Luana se oferecendo para ajudar. Sério? Ele perguntou novamente. Luana deu de ombros. Não sou uma pessoa terrível, Kaique. Sim, não estou entusiasmada com a criança, mas como a menina vem junto com você, vou tentar aceitar. Você tem certeza de que consegue lidar com isso? Kaique perguntou com cautela. Não se preocupe com isso, vou desmaiar ao ver uma fralda, e além disso, quero que você perceba que eu valorizo você, disse Luana. Ela se inclinou sobre a mesa e tocou a mão dele, que estava gelada. Estou do seu lado e eu te amo, você me ouviu. Se é importante para você, é importante para mim também, seja qual for o bebê e a babá. Não virão na viagem de casamento, então não coloque suas esperanças. Luana riu alegremente. Kaique sorriu distraidamente, aceitando a ajuda dela, mas ainda não conseguia desistir da ideia de contratar uma babá para ajudar sua noiva. O juiz bateu o martelo em uma posição especial para declarar encerrada a sessão do tribunal. O veredito estava agora em efeito, e eles haviam vencido. Kaique olhou para Flávia, que estava sorrindo feliz para ele. Duas garotas que não se conheciam antes desse encontro se abraçaram, chorando. Talvez a aberração pudesse intimidá-las individualmente, mas juntas elas se transformaram em uma força que o esmagou. A alma de Kaique ainda estava triste porque Meg não estava lá, mas ficou um pouco mais fácil. Ele esperava que sua irmã se sentisse um pouco melhor. Bem, vamos para casa agora, vamos, Kaique sorriu, abraçando os ombros de Flávia de forma amigável, enquanto eles saíam do tribunal abafado. Em casa, Liza os esperava. Estou tão preocupado que ela esteja muito melhor ultimamente, mas ainda não estou acostumado a ficar sem ela por tanto tempo. Algo no estômago de Kaique revirou quando ele percebeu como os dois ligavam facilmente para o mesmo lugar de casa e como eles se tornaram apegados à pequena Liza. Enquanto voltavam para casa, otimistas, Kaique recebeu uma ligação de Luana. Ele apertou viva voz enquanto continuava dirigindo. Luana, já estamos voltando para casa, disse, mas ouviu a garota soluçando em resposta, e seu coração afundou. Estamos no hospital, Kaique, Luana disse isso enquanto chorava. Liza ficou doente de novo como antes, mas eu não sabia o que fazer. Não sou enfermeira, chamei uma ambulância, ela estava vomitando, você sabe. Estava tão assustada, Kaique. O homem desviou o volante, virando o carro. Ele pisou no pedal do acelerador, correndo para o hospital. O que diabos é isso? Ele raciocinou, segurando o volante com força. Mal algo melhora pelo menos um pouquinho, enquanto novamente o destino dá um chute. Deus, deixe ela ficar bem, Kaique, tudo vai ficar bem, você ouve? Flávia sussurrou baixinho, como se respondesse aos seus pensamentos. Ele apenas assentiu severamente. Eles chegaram ao hospital, evitando milagrosamente um acidente. O homem olhou para os semáforos vermelhos com tanta indignação como se ele mesmo fosse o médico quem poderia salvar a vida de seu filho.
Claro que Liza era sua filha agora, como poderia não ser? Os médicos cumprimentaram o tio preocupado com boas notícias. A criança está em estado grave, mas tudo ficará bem, o médico disse. Estamos fazendo exames para entender o que causou a doença dela. Kaique exalou, agachado no corredor. Onde está Luana? Ele perguntou. A mulher que veio com o bebê. Ela não estava se sentindo bem, nós a sedamos e levamos para o quarto. Uma enfermeira atendeu no lugar do médico. Vou mostrar a você. Kaique virou-se para Flávia, indeciso, mas ela acenou com a cabeça com um sorriso. Eu vou ficar aqui. O homem seguiu a enfermeira. Quando ele entrou na enfermaria escura, ele não encontrou ninguém, então ele ouviu água escorrendo da torneira do banheiro e percebeu que Luana estava lá. Por algum motivo, ele pensou que a noiva estava chorando por ter passado por tanto estresse. Kaique foi até a porta, mas não teve tempo de bater quando ouviu a risada alegre dela. Não era como a risada de uma mulher assustada. Ele acreditou em mim, Luana sorriu, falando ao telefone. Toda a equipe acreditou em mim, era digno de um Oscar, acredite. Eu gostaria de estar em Hollywood, mas comecei bem. Kaique ficou do lado de fora da porta, ouvindo as palavras irritadas da noiva ao telefone. Não vou deixá-lo adotar essa pirralha. A prole de sua irmã não receberá nada do patrimônio do meu marido. Juro que tive uma overdose hoje, então terei que me esconder para não levantar suspeitas no futuro, mas não vou parar. Tenho arsênico suficiente, vou guardar um pouco para a babá também, ela é tão chata, você sabe o que Kaique fez? Ele está pagando pelo tratamento da irmã dela, ele também está organizando uma corrida de caridade para arrecadar dinheiro para isso. Kaique ficou branco ao ouvir isso. De repente, ele pensou em quando os ataques da criança começaram. Desde que ela começou a prestar mais atenção em Liza. Ele se lembrou uma vez que ela até alimentou a criança com purê de legumes. Kaique é meu bilhete da sorte, Luana continuou quando terminamos. Eu dormi com um diretor e o que você acha que ele acabou sendo? Uma cabra rara. E Kaique tem dinheiro, e logo todo ele pertencerão a mim. Ok, baby, vamos lá, ele estará aqui em breve e eu quero limpar minha maquiagem para ficar bonita. Beijos. Kaique deu um passo para trás, se afastando da porta. Ele pegou seu smartphone e discou o número do advogado com quem eles ganharam o caso há apenas 2 horas. Oi, temos mais um caso. Kaique respirou profundamente o ar fresco e iodado. Ele olhou para o mar azul, as ondas acariciando a areia branca como a neve. O dia foi maravilhoso. Ele desligou o celular, permitindo-se aproveitar ao máximo suas férias. As risadas das crianças chamaram sua atenção. Liza, de 3 anos, ficou com medo de chegar muito perto das ondas, mas com a alegria de um cachorrinho, ela voltou correndo segundos depois, rosto encorajado. Kaique filmou isso em seu telefone. Kaique olhou hipnotizado para sua esposa. Sua esposa estava brilhando de felicidade nos últimos dias, não apenas porque sua irmã havia se recuperado, não apenas porque eles eram casados e felizes. Kaique desviou o olhar para a barriga mal arredondada do cônjuge. Deus, como ela era linda, a mulher grávida apenas brilhava por dentro. Olhando como Flávia estava ajudando Liza a construir um castelo de areia, o homem pensou que não tinha percebido o valor da família até que a perdeu. Ele não percebeu o quanto ele queria uma família própria até conhecer uma. Era como se só depois de dar uma mordida em uma sobremesa delicada é que ele percebesse o quanto realmente a amava. Agora ele definitivamente não trocaria sua família por negócios. Porém, agora um, não interferia no outro. Flávia tornou-se não apenas uma mãe e esposa carinhosa, mas também um verdadeiro apoio e ajuda para Kaique em questões de trabalho. É seguro dizer que eles percorreram um caminho espinhoso para sua felicidade, e Kaique esperava que agora apenas a felicidade e o sucesso os aguardassem. Kaique, gritou sua esposa, acenando com a mão. Venha nos ajudar a cavar uma vala com água. Ela colocou um chapéu panamá na cabeça da filha deles, que parecia Meg. Papai, exigiu a menininha, agitando as mãos com areia molhada. O construtor-chefe está chegando, meninas, ele declarou, se armando rapidamente com uma espátula de plástico verde e um balde rosa.
Agora vou construir um castelo para vocês. Vocês vão querer morar nele? Lais acolheu a ideia com alegria, batendo palmas. Kaique sorriu, feliz. Sim, só havia alegria e sucesso pela frente, e não havia outro caminho. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.